Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos. Verso 28 ao verso 32. Eu quero a plena atenção de todos vocês. Peço que vocês não conversem, não saiam do lugar, não olhem celular, mas tenham a plena atenção a essa reflexão da palavra. Porque eu vou ministrar uma mensagem que eu passei o dia lutando com ela. Uma mensagem para alertar você. Não é para amedrontar você, mas para alertar você. Uma mensagem que é basicamente em cima de um único versículo, que é o versículo 30 do livro de Romanos, sobre pessoas que têm a capacidade de inventar o mal. E eu quero ler a partir do versículo 28, mas basicamente o tema dessa mensagem é inventores de males. E não existem poucas pessoas que se voltam, se inclinam e a sua disposição é puramente para o mal. E eu vou mostrar a vocês que nós estamos cercados de pessoas que estão dentro desta realidade. Mas nós precisamos estar atento, vigilante, de forma prudente, para não cairmos na cilada do mal. E se já caímos, é hora de sair dela. E se já sofremos prejuízos, é hora de refazer. Olha o que diz o texto. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Tem gente que não tem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja, irmãos, a carta mais importante da Bíblia é Romanos. Por conta do conteúdo que existe nela. Ela foi escrita por Paulo a uma igreja que não foi ele que fundou essa igreja. Também ele não conhecia a igreja de Roma. Ele nunca tinha ido a Roma, na verdade, quando ele escreveu esta carta. É uma carta de um conteúdo, de uma teologia sistemática riquíssima sobre a salvação. É a doutrina da salvação de forma profunda nesta carta. Por isso que não é uma carta de fácil interpretação. É uma carta de difícil interpretação. E uma carta que normalmente os homens mais profundos com Deus são mergulhados normalmente nesta carta. Veja que no capítulo 1 e versículo 13,
O próprio texto diz que Paulo nunca, porque não quer, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que eu tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Uma coisa interessante também, veja que o conteúdo dessa carta é importante. Veja aqui no capítulo 1, versículos 16 e 17, é o resumo do conteúdo geral desta carta. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, a forma de Deus justificar o homem está revelado no Evangelho e é pela fé, porque de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, os 3 primeiros capítulos deste livro, o capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, ele vai tratar da pecaminosidade dos gentios. O capítulo 2, ele vai tratar da pecaminosidade dos judeus. E o capítulo 3, ele vai tratar da universalidade do pecado. Então, o capítulo 1, ele trata exclusivamente sobre o povo gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, ele vai mostrar que todo gentil é pecador. Mas para que o judeu não se ensoberbeça como eles eram soberbos, ele também vai provar que todo judeu também é pecador. E ele encerra no capítulo 3 dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim olhar para essa expressão inventores de males, sabendo que tem muita gente que de fato, isso se chama graça comum, no aspecto de que o pecado, apesar de ter atingido o homem, mas não significa dizer que não exista no homem, apesar deste homem não ser crente, apesar deste homem não andar com Deus, não significa dizer que não exista coisas de Deus na vida de um homem que não anda com Deus. Então, o pecado depravou o homem, atingiu o intelecto do homem, atingiu a vida emocional do homem, atingiu a vontade do homem, matou espiritualmente o homem, separou o homem espiritualmente de Deus. Por isso que o homem sem Deus, ele está morto. O homem por si só, ele jamais vai ter a iniciativa de buscar a Deus, porque o pecado lhe impede. Por isso que o homem não tem livre-arbítrio, ele tem livre-agência. Há uma diferença de livre-arbítrio para livre-agência. O único ser que tinha livre-arbítrio era Adão. Adão podia pecar e não pecar. Nós não podemos não pecar. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de pecar e não pecar. Adão sim tinha condição de não pecar lá no paraíso, e ele decidiu pecar no paraíso. Mas você não tem livre-arbítrio, porque se você tivesse livre-arbítrio, você também teria a capacidade de não pecar. Por isso que eu não estou pregando para quem tem livre-arbítrio, porque se você tem livre-arbítrio, então pare de pecar a partir de hoje. E a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, nós temos livre-agência. A livre-agência é a condição da roupa que eu visto, a condição do lugar que eu sento, a condição da viagem que eu vou, a condição das escolhas que eu faço. E olhar para esse texto é dizer que existem pessoas que de fato criam coisas boas na vida. Uma pessoa que inventa uma vacina, as descobertas tecnológicas, o avanço da ciência. Antigamente, se uma pessoa tivesse uma lepra, morria. Hoje ninguém morre mais de lepra. Se uma pessoa tivesse uma tuberculose, morria. Hoje ninguém morre mais de tuberculose. Né? Veio o Covid, de alguma maneira, veja, muita gente morreu, mas muitos não morreram, de alguma forma a vacina. Enfim, o que nós queremos dizer é que, assim como existe gente que tem a capacidade, a inclinação e a capacidade mental e o pensamento e o desejo de fazer o bem, de construir coisas boas, de ser uma pessoa do bem, existe muita gente que a sua inclinação é só construir e afetar as pessoas com o mal. E às vezes eu e você vamos ter o azar
de se encontrar com uma pessoa dessa. Às vezes vai existir história na minha e na tua vida que foi um inventor do mal que fez essa marca na sua vida. Alguém tomado pelo mal, alguém dominado pelo mal, alguém que só pensa no mal, alguém que a sua boca fala do que o seu coração está cheio e o coração está cheio do mal. Alguém que quando abre a boca te denigre, te machuca, te fere, te destrói. Alguém que quando abre a boca, as suas palavras não constrói, mas destrói. As palavras não levanta, mas derruba. Quantas pessoas derrubadas por uma palavra? Destruídas por uma palavra? Afetadas por uma palavra? Uma palavra que foi dita há tantos anos, que desestruturou a tua vida de tal maneira, que os anos se passaram e você não conseguiu ainda se reestruturar. Mas na noite de hoje, como eu tenho certeza que enquanto eu ministro, há uma graça de Deus aqui, que vai na tua ferida. Muitos sairão daqui cicatrizados nesta noite. Então, assim como existem pessoas, lógico, que fazem coisas boas, tem gente que se ocupa em construir o mal. Ou seja, o seu dom e a sua criatividade é fazer o mal. Veja, por isso que o capítulo 1 e versículo 28, eu quero que você olhe, vai dizer que a pessoa que despreza o conhecimento de Deus, ela recebe como consequência uma mente, olha que coisa grave, uma pessoa que despreza o conhecimento de Deus, ela traz consigo uma consequência, e a consequência é uma mente, que a sua disposição, dá para entender, são pessoas que quando acordam, a disposição da sua mente já é inclinada a fazer o mal a alguém. Sabe pessoas que acordam, onde chegam, só deixa ferida, só deixa marca. Tem gente que por onde passa, deixa gente machucada. São homens bombas na terra. É uma inclinação, é uma disposição para as coisas reprováveis, inconvenientes. E a lista é grande. Mas veja que esse inventor de mal é uma consequência de uma situação. A situação do versículo 28. O texto diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Entenda, o conhecimento de Deus coloca limite na minha e na sua natureza caída e ruim. Você está sendo aperfeiçoado pelo poder de Deus. É a graça de Deus que faz com que você não seja entregue à sua natureza. Graças a Deus, o pecado não tem domínio mais sobre a sua vida. Dá para entender isso? Olha o que diz Romanos 6,14. Porque o pecado, pensa comigo, nós somos pecadores, porém, o pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado sabe que ele te perdeu, que ele não tem mais domínio sobre você, que ele não tem mais poder sobre você, porque você morreu para ele. Porque o pecado não terá domínio. Então você precisa entender 3 coisas sobre o pecado. A primeira coisa é que toda pessoa que nasceu de novo, ela não é mais escrava do pecado. Deus te dá graça para resistir ao pecado. Você não é perfeito. Por quê? Pela seguinte razão. Nós somos livres do domínio do pecado. Nós somos livres da condenação do pecado. Romanos 8:1. Olha o que diz. Romanos 8:1. O texto diz, agora pois, nenhuma condenação. Ou seja, você não está mais debaixo da culpa, nem da condenação. Você é justificado. Você é perdoado pelo Senhor. Então, 2 coisas que você já foi livre. Você é livre do domínio do pecado e da condenação do pecado. A gente só não é livre da presença do pecado.
Então, quando nós somos justificados, nós somos livres da culpa. Quando nós somos santificados, nós somos livres do domínio. E quando formos glorificados, seremos livres da presença do pecado. Então, a justificação te livra da culpa. A santificação te livra do domínio. E a glorificação te livra da presença. Deus já te livrou da culpa. Deus está te livrando do domínio. E Deus um dia vai te livrar da presença, te dando um corpo glorioso. É por essa razão que você não faz parte dessa lista. Você está livre da lista, porque você não desprezou o conhecimento de Deus. Mas quando uma pessoa despreza o conhecimento de Deus, no versículo 28, quando ela rejeita o conhecimento de Deus, o próprio Deus, veja que isso é um tipo de condenação, isso é um tipo de juízo de Deus, o próprio Deus. Essa questão de você desprezar o conhecimento de Deus é muito grave. O próprio apóstolo Paulo também mostrou um tipo de juízo derramado sobre aqueles que desprezam a verdade de Deus. Aqui, aqueles que desprezam o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entrega. É como se Deus dissesse assim: não colocarei mais limite na tua vida, não te livrarei do domínio do pecado, não te livrarei da culpa do pecado, mas te entregarei a Ele para que Ele te domine a vida. Por isso que ele está dizendo, o próprio Deus os entregou. Ou seja, é Deus dizendo: já que você despreza o meu conhecimento, eu abro mão de você. E eu te entrego a uma disposição. Essa disposição é uma inclinação, é um apetite. Tem gente que é tomado de apetite do mal. São pessoas que não conseguem, elas precisam saciar seu apetite. E tem gente que o mal que o tomou é o desejo de inventar, de ser criativo, de como ferir, de como destruir, de como marcar negativamente as pessoas. Tem gente que se alimenta do mal. Tem gente que se alimenta da desgraça do outro, da dor do outro. Tem gente que o seu prazer é ver você mal, é ver você na pior, é ver você na desgraça, é ver você derrotado, é ver você fracassado, é ver você caído. Tem gente que espera a pior notícia ao teu respeito, porque isso alimenta ele. Mas em nome de Jesus, que essa pessoa morra de fome, mas não seja alimentada com histórias de dores da tua vida. Eu quero ler ainda outro texto, em 1 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. É a mesma ideia do capítulo 1 e versículo 28 de Romanos. Olha o que diz o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O mal já opera. O mal já está presente. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, o mal opera, porém é Deus quem manda. É Deus quem domina, é Deus quem controla, é Deus quem coloca limite. Quantas pessoas que planejaram o mal contra a tua vida, mas Deus está no controle. Só toca em você se Deus permitir. Não é porque o mal existe que o mal faz tudo o que quer. Você tem dono. E o teu dono é o Senhor dos Exércitos. Tem laço preparado para a tua vida que já foi quebrado. Tem maquinações contra a tua vida que já estão desfeitas. E tem feridas que foram feitas na tua vida que a graça do remédio de Deus já está em efeito na tua vida para te cicatrizar. Então olha o que diz o efeito. Com efeito o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente aquele que seja afastado, que agora o detém. Imagina quando existia uma liberação de Deus. Perceba que o texto é muito claro. Há uma ação chamada misteriosa. A gente não sabe como isso funciona.
Isso é muito secreta, a coisa é muito maligna. Há uma malignidade no meio da humanidade. Porém, existe um limite. E é como se a malignidade de alguma forma aguardasse para tomar conta de tudo, mas não pode tomar conta de tudo, porque existe aquele que coloca limite. E o texto diz no versículo 8: então será de fato revelado o iníquo. O iníquo, ele está se referindo ao anticristo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja que o anticristo será destruído na vinda do Senhor Jesus. Ora, o aparecimento do anticristo, ou do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás. Veja que é o próprio Satanás que estará por trás das ações do iníquo. E veja que nas ações do iníquo vai ter poder, vai ter sinais e vai ter prodígios. Sendo que esse poder, esses sinais e esses prodígios são poderes, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça. Aos que perecem. Por que aos que perecem? Porque não acolheram. É a mesma coisa, assim como eles desprezaram o conhecimento de Deus, estes não acolheram o amor da verdade para serem salvos. São pessoas que resistem, são pessoas que rejeitam, são pessoas que não querem, são pessoas que não dão a mínima, são pessoas que não valorizam, são pessoas até que vêm para a igreja, mas depois despreza a igreja, despreza o conhecimento, despreza a verdade de Deus, despreza a oportunidade de Deus, despreza a misericórdia de Deus, despreza a graça de Deus, despreza tudo de Deus. E é por este motivo que Deus lhe manda a operação do erro, ou seja, lhe darei ou lhe tirarei a capacidade de discernir o que é mentira e o que é verdade. E você vai abraçar a mentira, já que você desprezou a minha verdade. Isso é condenar alguém antes da morte. Tem gente que já está condenada antes de morrer. Graças a Deus eu estou pregando para salvos aqui em Jesus. Quem ama a verdade de Deus aqui? Dê um glórias a Deus pela verdade do Senhor no teu coração. Deus lhe manda. Veja, é Deus também. Veja que é o mesmo texto. O texto de Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. A mesma coisa lá de 1:28. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, veja que não são poucas as pessoas que desprezam Deus. Não são poucas as pessoas que desprezam a verdade de Deus, que desprezam o conhecimento de Deus. Então eu estou pregando porque entendo que à medida que o fim se aproxima, muitos que são sujos vão se tornar mais sujos. Ou seja, quem é ruim, se prepare, porque vai se tornar pior ainda. A gente precisa, igreja, estar pronto para os últimos dias. A igreja precisa entender que os últimos dias não serão fáceis. Qual é a minha grande preocupação? É que eu sei biblicamente que os últimos dias serão difíceis, mas o que me preocupa é que o povo não está pronto para as demandas dos últimos dias. Por isso que eu não faço oba-oba aqui. Por isso que eu não brinco com você. Por isso que pode ser que eu seja chato, seja brabo. Pode ser até que você nem goste de mim. Eu nem estou aí. Aleluia. Mas eu quero ter minha consciência dentro de Deus, que eu falei a verdade para você, que eu não lhe iludi, que eu não roubei aqui seu tempo, que eu não vim aqui bajular nem fazer cócegas nos seus ouvidos. Eu quero que você saia daqui preocupado com a sua vida espiritual, confrontado com a palavra, limpo pela palavra. Eu quero que seu coração seja quebrado, que você se renda, que você se dobre, que você abandone o pecado e que você abrace a verdade da salvação. E isso eu sei que eu não posso lhe agradar. Eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir, mas eu estou aqui para pregar o que você precisa ouvir. Sabe por quê? Porque eu amo você de verdade.
Mas vamos para a mensagem. Foi só uma introdução. Sabendo que não são poucas as pessoas que estão nesta situação. Porque, com certeza, você conhece centenas de pessoas que desprezam o conhecimento de Deus. Então, se uma pessoa despreza o conhecimento de Deus, se uma pessoa despreza a verdade de Deus e a oportunidade de Deus, e o próprio texto está dizendo, já que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus, entregar estas pessoas a uma disposição, a um apetite mental reprovável, ou seja, pensa comigo, pessoas que o que ocupa a mente deles é reprovado aos olhos de Deus. Tem gente que não pensa de forma pura. Tem gente que não pensa de forma verdadeira. Acho que está lá em Filipenses isso. Olha o capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 4. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha que bênção, na mente do crente, o que reina é a verdade e não a mentira. A mentira não tem lugar em você, porque o pai da mentira é Satanás, e o pai da verdade é Deus, então é a verdade que reina em você. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso, seja exatamente isso. A mente do crente, se fizer um raio-x dela, o resultado é este. É isso que domina a tua mente. É isso que controla a tua mente. Mas veja, vamos para a mensagem. Tem gente, irmãos, debaixo dessa disposição reprovável, desse desprezo, dessa disposição mental reprovável, onde o próprio Deus entrega a essas pessoas que desprezaram a verdade de Deus. Tem gente que cria uma história mentirosa contra a vida do outro, com o intuito de difamar. E eu quero ler um texto. E não é fácil tirar ou desfazer a mentira da difamação que foi lançada contra você. Tem gente que simplesmente decide criar uma mentira ao teu respeito e comunicar para o máximo de pessoas que ela puder. E eu quero ler um texto. Provérbios 6,17. Tem gente, irmãos, assim. O texto diz no versículo 16 que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E uma delas está no versículo 7, quando diz olhos altivos e língua mentirosa. Tem gente que é mau. Tem gente que fala por trás. Tem gente que inventa uma história que você nem faz ideia. Tem gente que fala de forma traiçoeira, maligna e fria ao teu respeito, criando uma história. É uma mente tão diabólica. E essas pessoas são tão diabólicas que quem escuta acredita. E o pior, pessoas que te conhecem há muitos anos, escuta o estranho da mente maligna pela primeira vez, mas é tão maligna a ação que faz com que quem te conheça acredite na história. Porque é uma ação maligna para lhe difamar. O objetivo
é manchar você, é macular você, é manchar suas vestes, é fazer com que as pessoas passem a te olhar e a acreditar naquilo que é mentira. E só Deus vê o que é falado ao teu respeito nos secretos por aí. Mas glória a Deus, Deus sempre vai levantar alguém para te defender. Quem te justifica é o Senhor. Não seja alguém escravo das mentiras, das difamações. Não seja alguém arrasado porque alguém foi injusto em falar algo contra você. Meus irmãos, se eu fosse adoecer pelas vezes que alguém criou histórias ao meu respeito, já espalharam que eu tinha comprado 2 postos de gasolina em Fortaleza e tinha deixado Rosiane e estava com uma moça bem novinha. A última agora é que eu tinha uma mulher em Recife, que eu ia uma vez por semana lá. Nem em Recife eu vou. Se eu fosse adoecer por isso, isso só me dá a entender que estou dando fruto. Glória a Deus. Não se perturbe. Não deixe de fazer o que Deus colocou no seu coração para você fazer. Não pare, não retroceda. Não vá para dentro de um quarto, não entre num deserto, não entre numa caverna. Falem o que quiserem falar. Você está fazendo uma grande obra. Você está em flor. E as raposinhas estão desesperadas, porque a frutificação vai ser grande na tua vida. Então tem gente que cria histórias. São inventores de males. Consegue inventar uma história ao teu respeito. Consegue criar uma história, inventar uma história, escrever um livro. Tem gente que pensa que pode escrever os capítulos da tua vida. Se engana. Os teus capítulos já foram escritos. E não tem ninguém que possa apagar. Diga você, irmão, em nome de Jesus. Não se preocupe com os livros que estão escrevendo ao teu respeito. A história que vai se cumprir é a que Deus escreveu ao teu respeito. Levante a sua cabeça. Não se detenha. Não se incomode. Não se fira. Nem pare. Nem adoeça por conta das mentiras criadas ao teu respeito. Prossiga a tua vida. Se você cair ou se você estiver de pé, você é de Deus. E é a Deus que você vai prestar conta. Irmãos, tem gente que constrói uma situação de confusão, de prejuízo, de dor, que leva anos para curar. Eu quero ler, por exemplo, tem gente que cria uma intriga, tenha cuidado. Olha o que diz Provérbios 6, 18 e 19. Tem gente que a sua capacidade ou seu dom é formar intrigas. Tem gente que tem uma capacidade de lançar um contra o outro. Tem gente, irmão, que constrói uma mágoa no teu coração do outro sem o outro ter feito nada. Tem gente que consegue separar pessoas. Pessoas sadias não separam pessoas, une pessoas. Você não é mudo. Você não divide, você junta. Você não fere, você cura. Você não machuca, você levanta. Sua palavra não é palavra que arrasa. A sua palavra é temperada com sal. A sua palavra da sua boca exala a graça de Deus. Mas olha o que diz o texto. Versículo 18 e 19. Diz assim: coração testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Tenha muito cuidado. Não caia na cilada das contendas. Você é manso. Você não é homem nem mulher de contendas.
nem de intrigas e nem de brigas. Até porque o texto sagrado diz que os cães não herdarão o reino dos céus. E os cães ali são pessoas que vivem de briga, que vivem de confusão. Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso referencial. E a graça, ou o fruto do Espírito, está na tua vida. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. E este fruto já habita na tua vida. Olha o que diz ainda, capítulo 6, versículo 12 a 14 de Provérbios. O texto diz assim: o homem de Belial é homem vil. O homem vil é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos. Tem gente que é terrível. Tem gente que quando o outro chega, ele fala com quem está com os olhos. E não tem coisa pior do que você chegar num ambiente e perceber que alguém se olhou ao teu respeito. Nunca mais faça isso. Quem fala com os olhos por trás dos outros é porque não tem caráter nem identidade. Acena com os olhos, arranha com os pés. Tem gente que é uma galinha. Só vive ciscando. Ovelha não cisca. Oh glória! Faz sinais com os dedos. Irmão, tem gente que é terrível. Fala com os olhos, cisca e faz sinal com o dedo. Tem gente que a sua comunicação perversa é fazer sinais com os olhos, é ciscar com os pés e fazer sinal com os dedos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Isto não altera uma vírgula da tua história. Porque Deus está no controle da tua vida. Olha mais. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Contendas. Eu quero dar um exemplo bíblico. Como é difícil lidar ou viver em um ambiente carregado. E eu vou te mostrar esse ambiente. 1 Samuel 1. Verso 6, verso 8, verso 12 a 18. Ana, Penina e Elcana. É prova, meus irmãos. Não é fácil ser um crente tendo que viver perto de Penina. Porque o texto diz que a sua rival a provocava excessivamente. Tem gente. Deixa eu te dizer aqui uma coisa em nome de Jesus. Tem gente que vai te provocar até você tomar uma decisão precipitada que vai ser ruim para você mesmo. Você lembra de Moisés? Moisés não entrou na terra prometida, porque ele era tão provocado, tão perturbado, que um dia Deus disse: fale a rocha, e ele feriu a rocha. E por conta daquilo ele não entrou. Cuidado, para não perder tua paz, por viver perto de gente que não tem paz. Não seja igual a quem não tem paz, porque a paz de Deus já habita em você. É uma mensagem para lhe ensinar a viver. A viver em um mundo que tem filhos de Deus, mas tem filho do diabo com força.
a viver em um mundo em que o próprio Jesus estava cercado de 12 apóstolos. E ele mesmo disse, um é o diabo, que traiu com um beijo, que vendeu por 30 moedas de prata, que roubava o dinheiro que era depositado na oferta, que maquinava contra Jesus, que tramava contra Jesus, que fazia reunião contra Jesus, que questionava o ministério de Jesus. Tem gente que vive contigo, mas por trás só fala o que não vale a pena sobre você. Então o texto diz, lá em 1 Samuel, a sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Verso 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que tu choras? E por que não comes? E por que está coração triste? Não sou melhor do que 10 filhos. Tem gente, irmãos, que te ama, mas não te entende. Parece que não compreende o que você vive e o que você sente. Olha o verso 12. 12 a 18. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe. É difícil, irmãos. Às vezes, você tem dores em casa e falta de compreensão na igreja. Porque se tem um lugar, meus irmãos, que a gente precisa entender as pessoas, é aqui. Essa pessoa está do seu lado, ela tem dores, ela tem luta, ela tem prova. E aqui é o lugar da gente curar um ao outro. Aqui é um lugar da gente tratar bem um ao outro. Aqui é um lugar da gente incentivar um ao outro. Aqui é um lugar da gente ter uma palavra. Que igreja não é lugar de confusão. Igreja não é lugar de contenda. Igreja não é lugar de guerra. Igreja não é lugar de inimigos. Igreja não é lugar de pisar ninguém. Igreja não é lugar de abafar ninguém, cancelar ninguém, nem criar nada contra ninguém. Igreja é lugar da gente levantar uns aos outros, incentivar uns aos outros, ajudar uns aos outros, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Se o meu irmão está na bênção, vamos fazer festa, porque ele está na bênção de Deus. Aqui não é lugar de inveja, aqui não é lugar de falar mal, aqui não é lugar de silêncio, aqui não é lugar de ser indiferente, aqui não é lugar de tratar com desprezo, aqui não é lugar de olhar se a pessoa tem um anel ou não no dedo, se a pessoa se veste bem ou se veste mal, não importa. Aqui o maior valor é a alma. Igreja não tem títulos, igreja tem alma. Que não importa se você é doutor, se você é senador, se você é vereador, se você é médico, se você é empresário, se você não importa, aqui todos somos servos. Só Ele é grande e digno de toda a glória. Aqui é casa de restauração, é casa de misericórdia, é casa de oração, é casa de socorro. Aqui é lugar para a gente ouvir os testemunhos. É isso que nos alegra, de pessoas que entraram nesta casa quebrado. Você chegou aqui quebrado, você era aqueles ossos do vale dos ossos secos, espalhado. Enquanto a palavra vai juntando, a palavra está juntando tua história. As pessoas espalharam os teus ossos e a palavra está colocando cada coisa no lugar. Creia, enquanto eu prego a palavra, Deus está colocando a tua vida no lugar. Deus está arrumando a tua vida. Já se ouve um ruído dos resultados da obra de Deus na tua vida. A obra e os feitos de Deus na tua vida já pode ser visto. Aleluia. Já existe um barulho de mudança e de reação na tua vida. Você já começa a fazer barulho. Sabe o que significa isso? Você esteve calado, destruído, afetado, silenciado pela vida. Mas a palavra de Deus, já há um barulho, há uma reação. A reação da tua vida. Você já não dava glória, você está dando glória. Você não cantava mais, você está cantando. Isso já é o ruído da reação de Deus na tua vida. O inimigo vai te ver de pé, cheio do Espírito, adorando o nome do Senhor. Toque o seu irmão, diga em nome de Jesus. Diga guerra. Mas é nessa guerra que Deus vai silenciar o inferno. E quem vai cantar é você.
Glória. Glória. Hoje é noite para a gente dar glórias mesmo. Glória, se alegra. Hoje é noite de recompor, de recuperar-se. São reinícios de Deus na tua vida. Você sabe o que tem enfrentado, você sabe o que você tem ouvido, você sabe o que você já ouviu, você sabe as palavras que já foram ditas, palavras para te denegrir, para te caluniar, para te difamar, para te destruir, mas não te matou. Quem sabe alguém cortou você no tronco, mas ao cheiro das águas você vai renascer de novo. Veja a situação desta mulher por conta da sua convivência. Diz o texto, demorando-se ela a orar. Porque tem hora, meus irmãos, que você não tem com quem falar, somente com Deus. Eli era o sumo sacerdote, observando Ana. Como é difícil. Alguém que te observa sem conhecer tua história e te julga. Como é difícil ser julgado na casa de Deus. Aqui não é lugar de ninguém julgar ninguém. Aqui é lugar da gente respeitar a história dos outros e acolher os nossos irmãos. Diz o texto que ele passa a olhar e a observar os movimentos dos lábios. Ele não tem força para falar. Porquanto Ana, só no coração, falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Ele disse, essa mulher deve estar embriagada. Ela lhe disse, e olha o que ele lhe disse, até quando, mulher? Estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Normalmente, alguém sempre vai tocar na tua ferida. Não morra. Não brigue. Ela disse, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada. Eu não bebi vinho, nem bebida forte. Eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha, tua serva por filha de Belial. Porque é o excesso da minha ansiedade e a aflição da minha alma é que eu tenho falado até agora. Então ele disse, vai. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. Aquela mulher creu tanto nessa palavra que olha como ela saiu. Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Te prepara. A situação não tinha mudado. Deus não muda situações antes de mudar você. Porque Ele não constrói gente fraca. Ele não constrói pessoas dependentes de circunstâncias. Ele constrói pessoas fortes, que crescem na dor, que se levanta depois da queda, que se refaz depois que se é machucado. É a palavra de Deus, é suficiente para você comer. Hoje é dia de você comer, mudar o semblante. Você vai sair daqui hoje dando os sorrisos que nunca mais você deu e voltando a ser você, porque a investida maligna, usando a mente doente de alguém, foi para descaracterizar você. Mas Deus está te restituindo as características que pertencem a você. Veja uma intriga, uma traição. Quantas pessoas que foram traídas e nunca mais se recuperaram? Um abuso sexual. Alguém vulnerável, que um adulto se aproveitou. Um tormento sentimental com um narcisista, com um egoísta, com um egocêntrico. Pessoas que não pensam em você. De repente um casamento que você fez, por isso que eu aconselho, vai casar, manda fazer teste mental primeiro. Que é o que tem de doido por aí.
psicológico para ver se tem juízo. Porque não tem coisa pior do que casar com um narcisista perturbado. Irmão, não é brincadeira não. Eu atendi uma mulher. Ela disse que na noite de núpcia o marido pegou no pescoço dela para matá-la. Na noite de núpcia. Vou lhe matar. Atendi outra. Que ela ficava a noite todinha trancada e ele no corredor da casa. A noite todinha andando assim, ó. Para matar ela. Onde ela deu bobeira, ele jogou álcool nela. Ia tocar fogo, ela correu. E me buscou, já, pastor, me ajude. Eu disse, eu vou ajudar. Como você casou com esse homem? Brincadeira não. Conselho que eu te dou, menina. Vai casar? Teste psicológico, meu filho. E vice-versa, vai casar com moça, que tem moça doida também. Eu atendi um homem, que ele é louco até hoje, por conta do casamento. Veja só, ele noivou, louco pela moça. A moça casou com ele e foram para a lua de mel. E que loucura. Mas se eu fosse escrever um livro, foi para a lua de mel. No 5º dia de lua de mel, ele ligou para mim. Até um medo, acaba ligar na lua de mel. A lua de mel ninguém liga. Ele ligou para mim. Eu disse, paz, meu irmão, como é que você está? Está na bênção aí? Ele disse, pastor, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Disse, na lua de mel? Sim. Vou dar um tiro na minha cabeça. E vou matar ela. Vou matar ela e vou me matar. Eu disse, não, calma. Foi o que houve. Pastor, não concretizou, porque ela não deixa. Diz que tem uma voz dentro dela que ela não permite. Não concretizou, cancelou o casamento, e esse rapaz é louco até hoje. Tem gente que é difícil, irmãos. Tem gente que destrói a história do outro. Tem gente que acaba com o futuro da pessoa. Tem gente que entra na vida do outro e a vida daquela pessoa nunca mais é a mesma. É uma vida detonada, destruída. Tem gente que emocionalmente falando acabou. É aquela pessoa que se olha no espelho e não se encontra mais. É aquela pessoa que se perdeu de si. Que diz, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sou assim. Mas não tem força de reagir. Porque a pancada foi tão forte. O trauma foi tão forte. A injustiça, a dor foi tão forte que você simplesmente passa a andar em ciclo, você se perdeu na vida, você não sabe mais quem você é, você não sabe mais para onde você vai, você não sabe mais o que fazer. Eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus é remédio. Olha o que diz o Salmo. Salmo 19. Olha o verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Olha que bênção. Eu vou usar a minha palavra para restaurar sua alma. A noite de hoje é noite de restauração de alma. Deus vai te dar um novo coração. Deus vai arrumar a tua casa por dentro. Não importa se alguém bagunçou, aquele que é restaurador chegou na tua alma para arrumar.
o Senhor restaura a sua alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra. Restaura e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina. Há uma direção para a tua vida. O Senhor vai iluminar o caminho escuro da tua vida. Você vai saber como sair desta situação que você não sabe sair. Esta situação que você não sabe resolver. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Existe sim direção de Deus para a tua vida. Deixa eu caminhar para o fim. Tem gente que te envolve, meu irmão, te engana de uma tal maneira que quando você acorda já é tarde demais. Tem gente que é 171. Tem gente que é uma sepultura invisível. Lucas 12:44. (12:44) 12:44 foi? Não é 12:44. Que diz que é sepultura invisível. Desculpa, é 11:44. Ai de vós, que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Às vezes tem gente que é um laço de morte que anda contigo. E você não sabe. É uma sepultura invisível. Tem gente que consegue corromper. Olha 1 Coríntios 15:34. Tem gente, irmãos, que o seu dom é corromper os outros. 15. Não vos enganeis. 15:30. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que não são boas companhias para você. Existem pessoas que estão lhe corrompendo, que estão lhe levando ao pecado, que estão lhe afastando de Deus. Existem pessoas que estão lhe levando a praticar coisas que não faz parte dos princípios de Deus na tua vida. Existem pessoas que estão tendo um poder de influência na sua vida. No nome de Jesus, se afaste de quem te corrompe. Se afaste. Se você visualiza pessoas que só te levam para o mal, que o tipo de conversa te corrompe, que a conversa não te edifica, que a conversa não te leva para perto de Deus, que a conversa não traz realidades espirituais sadias na tua vida, não é amizade para você. Pode ser uma pessoa legal, que faz você rir, que brinca, que te dá comida, que te convida, não importa. Não é comida que você precisa, nem de boas risadas que você precisa. Você precisa de companhias que te levem para perto de Deus. Tem gente que descobre os teus segredos e usa contra você. Olha Juízes 16:15-21. Tem gente, irmãos, que se descobrir teus segredos. Olha o que aconteceu com Dalila e Sansão.
16 de Juízes. Olha o verso 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado e se há a minha força, e me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela, trouxeram dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele toda a força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Tenha cuidado. Tem gente que a aproximação dela a você é até descobrir seus segredos, e vai usar os seus segredos contra você. Tenha cuidado com as Dalilas. Tenha cuidado para você não ficar na mão de alguém. Tem gente aqui que está na mão de alguém porque conhece os segredos da tua vida. Porque determinados lugares todo mundo sabe a sujeira um do outro e ninguém diz. Porque está todo mundo preso a todo mundo. Coisa boa é ser livre. No nome de Jesus, Deus vai tirar você da mão de alguém. Tem gente que quer ter você na mão. Tem gente que quer que você seja uma presa. Olha o Salmo 124. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, águas impetuosas, ou águas nos teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado torrentes, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, olha que bênção, hoje é dia de você celebrar. Bendito o Senhor, que não está permitindo você ser presa dos dentes de ninguém. Salvou-se a nossa alma. Eu creio que esta noite é uma noite da providência do livramento aqui para muita gente, da reconstrução e cura de muita gente. Como um pássaro que escapa do passarinheiro, quebrou-se o laço. Como é bom dizer essa expressão: o laço esteve a te prender até hoje, mas Deus está quebrando os laços que te prendiam. Você é livre para a glória de Deus. Tem gente que consegue tirar de você seu último centavo, que te deixa na pior dívida. Não vou mais nem ler o texto, só vou citar. Gênesis 31, 38 a 42. Tem gente, irmão, que é um Labão na tua vida. Labão é aquele que te tira tudo, que te suga. Sabe, tem gente que está na tua vida só para te sugar. Você não tem valor o que você tem, o que você pode dar. É o Labão. Que se não fosse a mão de Deus, Jacó teria saído da pior. Mas graças a Deus, que Deus vai falar com Labão. E vai fazer Labão entender que ele é o Deus da tua vida. Olha mais, deixa eu caminhar. Tem gente que consegue acabar com a tua saúde. Destrói tuas emoções com palavras, com traições e mentiras. Mas eu faço questão de ler esse texto. Gênesis 41, 50 e 52. Antes de chegar à fome. Isso é muito importante. É o último texto que eu vou ler. Antes de chegar à fome,
nasceram 2 filhos a José. Filhos, os nomes que eram dados aos filhos, no Antigo e no Novo Testamento, representava ou a função que ele exerceria, ou a história de vida que representava aquele filho, que era representada pelo nome que era dado àquele filho. E olha o que José está dizendo. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, chamou-lhe de Manassés. Pensa comigo. A dor que foi causada em José foi dentro de casa. Seus irmãos, que não entendiam seus sonhos. Seus irmãos que não interpretavam corretamente seus sonhos. Que tinha raiva dele, que tinha ira dele, que tinha ódio dele, que tinha inveja dele. E que tramaram a morte. Já eu lhe digo, José não morreu porque o plano de Deus é maior do que as obras dos homens. Porque o filho mais velho era Rúben. E Rúben preocupado com a trama dos irmãos de José, porque disseram, vamos matá-lo e vamos em que dará seus sonhos. Rúben, querendo de alguma maneira livrá-lo, disse, não, tira a roupa dele e joga ele dentro de uma cisterna. Ali José sofreu uma pressão psicológica profunda. Porque quando os irmãos de José viajaram para o Egito diante da fome, a busca de alimento, que José os reconheceu e que José criou toda aquela situação para depois se deixar ser reconhecido prendendo um deles. Ou colocando dinheiro que eles compraram alimento dentro do saco de todos eles. Eles disseram assim, nós estamos pagando o que fizemos com o nosso irmão. José sofreu uma tortura psicológica terrível. Dentro de uma cisterna, quem sabe? Quem sabe você traz com você ainda hoje um trauma, uma lembrança, uma recordação que muito te faz mal. Como disse Jeremias, a minha alma recorda continuamente e eu me abato. Mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Chega de ser escravo de um passado que não te faz bem. Chega de ser escravo de palavras, de tortura, de abusos, de traição, de frustração, de decepção. Chega de viver sendo escravo de um passado que simplesmente só te feriu, só te destruiu, só te massacrou, roubou, tem roubado tua paz e roubado o teu tempo. Chegou a hora, é hora de reagir. A graça de Deus te dará força de você se levantar desta situação. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por isso que ele pode dizer ao primogênito, eu vou lhe chamar de Manassés, porque Deus me fez esquecer. Eu não sou mais um doente, eu não sou mais um escravo do passado, eu não sou mais uma pessoa cheia de ódio, cheia de mágoa, cheia de revolta. Eu sou livre. Deus quebrou a gaiola da minha vida. Não existem mais feridas dentro de mim. Deus me fez esquecer desse passado de dor. Mas ao segundo, ele chamou de Efraim. Escuta aqui. Pessoas de passados mal resolvidos não constroem nada no presente. Porque sua ocupação é remoer, recordar, reviver, relembrar, praguejar, murmurar, falar mal, desejar o mal, se revoltar, culpar. Se não fosse fulano, se não fosse Beltrano. Eu lembro que até 18 anos minha vida era atrofiada. Eu era tímido, eu não falava em público, eu não falava individualmente com ninguém. Meus estudos, eu era um nada, um zero. Eu tinha um complexo de inferioridade, eu era um doente. Eu era uma pessoa que não acreditava em mim. Eu era uma pessoa que tinha depressão, que desejava morrer todos os dias, e que todos os dias revoltado com Deus. Dizia, Deus, você tirou meu pai, você tirou meu avô. Se eu tivesse pai, se eu tivesse avô, eu não estaria nessa situação. Não foi fácil. As crianças tinham roupa, eu não tinha roupa. As crianças viviam bem, eu não vivia bem. As crianças levavam lanche para a escola, eu não tinha lanche para levar para a escola. Tudo, eu era revoltado.
Até que um dia eu me converti. E quando eu fiz oração dizendo: Deus, por que tão difícil minha vida? Por que uma infância tão difícil? Por que uma adolescência tão difícil? Por que tantas ausências na minha vida? Por que tantas perdas na minha vida? Por que tanta morte na minha vida? Deus disse: eu sou teu pai. Deus é teu pai. Essa história hoje eu louvo a Deus pelas minhas dores, porque foram as minhas dores que me ensinaram a entender quem dói. Eu louvo a Deus, eu perdoei minha história, eu sou bem resolvido com a minha história. Eu louvo a Deus, eu me sinto orgulhoso da minha história, e sei que Deus sempre esteve no controle da minha história. Tinha que ser assim, tinha que ter as ausências. Meu pai tinha que partir, meu avô tinha que partir, minha avó tinha que ter Alzheimer, eu tinha que viver o que eu vivi. Graças a Deus, porque isso, no plano de Deus, construiu quem eu sou hoje, para fazer a sua obra. Então, querido, glória a Deus por todas as dores, porque Deus usa as dores para construir pessoas fortes e sobreviventes às guerras da vida. Fique de pé.